igreja linda de Jesus. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do Teu Filho Jesus, nós nos apresentamos diante do Teu trono de graça, Senhor, com alegria, porque é honra para o nosso coração sermos partícipes do que o Senhor tem a fazer neste tempo no meio da Tua igreja, Pai. Usa-nos para o louvor da Tua glória, ministra ao nosso coração, trabalha, Senhor, pelo Teu Espírito e faz segundo o Teu querer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Como já me passaram um papelzinho aqui que eu só tenho 50 minutos, eu vou sair batida, hein, igreja? Isaías 42, está escrito assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus, os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Versículo 9. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que isso suceda, eu vos farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele. Vós, terras do mar e seus moradores. Alcem a voz do deserto, as suas cidades, e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes. Deem honra ao Senhor, anuncie a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes outeiros devastarei, toda a erva farei secar, tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Falosei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Essas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Tornarão atrás, confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura e as imagens de fundição dizem, vós sois nossos deuses. Queridos, esse texto é um texto profético. Uma profecia, uma predição de coisas futuras. É o anúncio de fatos que advirão, que acontecerão. E a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. Não é porque Deus tem um tititi com os profetas. É porque os profetas, ao receberem a revelação de Deus, eles têm agora com Deus o compromisso de replicar o que receberam para todo o povo, de divulgar, de serem atalaia de Deus. E Isaías foi um profeta usado por Deus 700 anos antes da vinda de Jesus ao mundo para anunciar a vinda do Messias. Foi usado para falar detalhes sobre a vinda do Messias, para que ao ler as profecias, o homem tivesse conhecimento do que Deus iria fazer. E quando lemos essa profecia, parece que há uma contradição nela. Parece que é um paradoxo. Você vai ver nos primeiros versículos, não clamará, versículo 2, não gritará, não fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. E depois esse mesmo profeta fala da mesma pessoa, do mesmo rei. Ele já diz o seguinte, versículo 3, o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra,
clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Versículo 2, não clamará, não gritará. Versículo 13, clamará, gritará, sairá como um valente. Mas não há contradição nenhuma. A profecia fala do tempo futuro para Isaías, que viveu 700 anos antes de Jesus, mas fala dos 2 tempos futuros do Messias. Fala da vinda dele como já veio, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, e fala da vinda dele para voltar e reinar sobre a terra. A primeira parte, não gritará, não clamará, não fará ouvir a sua voz na praça, ele virá como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. E eu quero levar você nessa tarde a viajar comigo no tempo, para você entender essa primeira parte. Não gritará, não clamará, não fará ouvir a sua voz na praça. Ele vai submeter-se a um jogo dos religiosos para crucificá-lo. Ele vai submeter-se a um jogo do Império Romano, a um jogo das trevas, na verdade. As trevas com espaço para agir, porque os céus permitiram que isso acontecesse. E vamos viajar 2000 anos, mais ou menos, para trás. Você sabe que hoje é sexta-feira, é o dia que o mundo todo faz o ato comemorativo da morte dele. Você sabe o que aconteceu na véspera? Você sabe que a noite de ontem, se nós estivéssemos lá na noite de ontem, teria sido o momento em que Judas entra no Getsêmani, acompanhado dos soldados, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes. Eles chegam com tochas, sabe por quê? Porque era noite. E naquele jardim, Jesus é aprisionado e amarrado. Ontem à noite, amarrado e aprisionado. E levado, sabe para onde? Levado para a casa do sogro do sumo sacerdote. Mas, pelas leis da época, não podem aprisionar ninguém e botar na casa do sumo sacerdote. Um preso tem que ser apresentado para as autoridades competentes. As leis romanas diziam isso. Mas acontece que tudo que aconteceu no julgamento de Jesus foi fora da lei. Foi o abuso, a revelia da lei. Eu sou juíza, eu passei os olhos de juíza nos textos bíblicos. Ele foi aprisionado à noite. E à noite ele foi levado amarrado para a casa do sumo sacerdote. E ali foi feita uma inquisição, um inquérito. Foi inquirida a pessoa de Jesus sem ter possibilidade de sequer se defender. Uma hora o inquiridor diz assim: você estava pregando o quê? Você estava pregando o quê nos lugares? Ele diz: você sabe o que eu estava pregando? Era público os lugares que eu pregava. Todo mundo ouvia a palavra que eu ministrava. Se você quer ver isto, leia de João 18 em diante. E aí, um soldado dos sacerdotes bofeteia Jesus. E diz: você está respondendo assim para o sacerdote? Então ele é aprisionado, depois ele é amarrado e depois ele é esbofeteado na casa do sumo sacerdote. A Bíblia diz que pela manhã. Isso significa, sabe o quê? Uma noite inteira em pé, sofrendo abuso de autoridade, afronta, vergonha e humilhação na casa do sacerdote e do seu sogro. E aí sim, de manhã, está escrito no Evangelho de João, de manhã, quer dizer, depois de uma noite inteira de tortura física e psicológica, ao abuso da autoridade, aí ele é levado para os que tinham autoridade competente para ouvi-lo, no caso Pilatos. E aí ele é levado para Pilatos. Quando chegam com aquele prisioneiro diante de Pilatos, já totalmente humilhado, Pilatos fala: mas esse assunto parece que é um assunto de religião, é um assunto de vocês. Por que vocês mesmos não julgam isto? Sabe o que o sacerdote responde? Na nossa lei nós não podemos matá-lo. Ou seja, nós não queremos julgamento nenhum. Esse negócio de julgamento é uma mentira, isso é uma farsa. O que nós queremos
queremos é que você o mate. E nós não queremos ter a nossa mão contaminada com isso. Até porque é período de Páscoa, e nós precisamos estar limpos da Páscoa. Religiosidade, aparência de piedade. E Pilatos vai ouvir Jesus. Depois que ouve Jesus, Pilatos diz assim: mas esse homem parece que não cometeu crime nenhum, ele me parece inocente. Mas ainda assim aqueles homens querem a morte dele. E Pilatos manda bater 40 chibatadas. 40 chibatadas das mãos de soldados romanos fortes, sarados. Num homem cansado que já passou a noite inteira em pé, sendo humilhado. Naquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, tem uma cena que é tremenda, aquilo é revelação de Deus. Tem uma hora que Pilatos faz uma pergunta: você é rei dos judeus mesmo? Ele diz: você está dizendo isso? Ou fica aí em silêncio. Sabe o que Pilatos diz? Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te crucificar? Queridos, entenda. O Filho de Deus, aquele por quem todas as coisas foram feitas, tudo foi criado, tudo foi formado, está diante de uma autoridade ímpia. E escuta essa autoridade gritando: eu te crucifico se quiser. Um sopro derrubaria todo o Império Romano, igreja. Mas ele se cala. Ele submete-se, porque para isso ele veio. Ele veio como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele veio como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a primeira parte. É loucura para os que perecem. Você imaginar que aquele que existia em glória, poder e majestade, antes da fundação do mundo, aquele que quando ora a oração que conhecemos como oração sacerdotal: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo, ele fala. Ele era glorificado antes da fundação do mundo. E ele vem em carne, vem como homem. E como homem ele vai para o pior lugar do universo, lugar de cruz, lugar de maldito, separado de Deus. Você acha que ele não queria ir para a cruz quando ele diz: Pai, se possível passa de mim esse cálice, que não seja feita a minha vontade, mas a tua? Você acha que ele tinha medo de apanhar, medo de coroa de espinhos? Não. Ele tinha certeza que quando ele estivesse lá naquela cruz e o meu pecado estivesse lá, o Pai não ia chegar perto dele. Por isso aquele grito desesperado: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele que era revestido de glória, poder e majestade. Ele vai para o pior lugar do universo. E ele e o Pai, que eram um, agora estão separados pelo pecado do homem. Essa é a primeira parte da profecia. É terrível. É terrível. Quando você assiste essas cenas, eu falo que Deus usa até Hollywood para levar a história da cruz para a humanidade. Quem nunca pisou numa igreja, pisou num cinema. O filme foi lançado em 21 países simultaneamente para todo mundo ver. Ninguém mais pode se dizer inocente a respeito disso. E este é o primeiro momento. Agora fala do segundo. Ele virá como um valente. Ele lançará o seu grito como um homem de guerra. Ele não clamará, ele não gritará mais, mas ele vai berrar como um valente. Ele vai reinar sobre a terra. Ele virá para governar com a igreja. Essa igreja que nesses 2000 anos está sendo gerada no coração de Deus. Aliás, foi gerada antes da fundação do mundo.
Porque na carta aos Efésios me está escrito isto, que antes da fundação do mundo já havia um plano no coração de Deus. Não tem segundo plano, é só esse. E eu não tenho dúvida, igreja, que ele virá. Eu não me preocupo com nada ao meu redor que parece que dá sinais contrários. Às vezes uma pessoa chega para mim e fala, mas pastor, o islamismo está dominando o mundo. Sabe o que eu respondo? Eu respondo, olha, Deus acabou com Babilônia num sopro. Deus acabou com os cananeus num sopro. Deus acaba com o que Ele quiser num sopro. Um sopro da sua boca acaba com os seus inimigos. Quando Ele voltar para reinar, é aquele que estiver com Ele, que vai ouvir, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Então, se nós voltarmos no tempo, aproximadamente 2000 anos atrás, é nessa hora que o sangue está sendo derramado numa cruz. É nessa hora. É nessa hora que as trevas tomaram conta da terra, porque acharam que venceram. É nessa hora que houve um rumor no mundo espiritual. E ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ele subiu aos céus. Ele foi colocado à destra de Deus, acima de todo principado e poder que se possa nomear. Eu estava lendo o texto bíblico ali da morte dele. E pela primeira vez eu percebi algo, o Senhor falou comigo ali. Foi zombaria o que fizeram escrevendo naquela cruz. Rei dos judeus, o Nazareno. Mas aquela zombaria, na verdade, foi um ato profético. Porque ele não é só rei de judeus, ele é rei de toda a terra. Ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Ele ressuscitou, ele vive, ele reina. E ele virá para governar com a igreja, Queridos, essa profecia tem 3 tempos, não tem só 2. O versículo 9 diz assim: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e coisas novas eu vos anuncio. E antes que se suceda, eu vou-las farei ouvir. É como se Isaías dissesse assim, olha, eu vou falar da primeira vinda, eu vou falar da segunda vinda, e eu vou falar do tempo do meio, entre a primeira e a segunda vinda, e o tempo do meio é o versículo 9. Se ele chegasse aqui hoje, Isaías, 2000 anos depois de se completar a crucificação, a morte, a ressurreição, o sacrifício, ele diria que sim para você, esse versículo 9, ele diria, olha igreja, já aconteceu a primeira parte, e agora eu vou anunciar a segunda parte para vocês, escute bem, é isso que está escrito aqui. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e coisas novas vão suceder, e antes que se suceda, eu vou dar a conhecer para vocês. Então, essa profecia no versículo 9, é para mim e para você, igreja do Senhor, agora, nesse tempo que se chama hoje. Olha para quem está do seu lado e diga, é para você. E você refaz, diga para ele agora, é para você também. Essa parte é nossa. O Senhor subiu aos céus, assentou-se à destra de Deus, deu autoridade à sua igreja, deu à igreja a chave do reino dos céus. Tem gente que está preocupado com a chave do inferno, não fique preocupado, a chave do inferno está na mão de Jesus. Em Apocalipse ele diz, eu estou vivo, estive morto, e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Essas chaves ele vai usar, sabe para quê? Para aprisionar Satanás num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Agora ele deu para a igreja, para o corpo dele na terra, a chave do reino dos céus.
A chave das regiões celestiais. O que a igreja liga na terra, liga-se nos céus, liga-se nas regiões celestiais. O que a igreja desliga na terra, desliga-se nas regiões celestiais. É papel da igreja abrir ou fechar os céus. É isso que está escrito aqui. Ele subiu, assentou-se à destra de Deus. E antes de subir, depois de ressurreto, ele apareceu para os seus discípulos e disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. E deu sinais espirituais para aqueles que pregam a palavra. Antes dele subir, ele disse que esse papel de implantar o reino, de multiplicar, de crescer é da igreja. Antes dele subir, ele depositou toda a confiança num grupo pequeno de pessoas que replicaram aquilo que ele falou. Queridos, imagine uma corrida de revezamento. Uma corrida de revezamento, ela tem 4 tempos. Corre até aqui. Aí passa o bastão para essa turma, corre até aqui. E passa o bastão e corre até aqui. E passa o bastão e corre o final. E no fim todos ganham. Toda a equipe é vencedora. Vamos imaginar uma corrida de revezamento nesses 2000 anos. A cada 500 anos correu uma turma. Está correndo a 4ª turma agora. Diga, sou eu. Eu quero dizer para a igreja nessa tarde que o Senhor não tem plano B. Para ganhar o mundo só tem o plano A, é a igreja. O Senhor não tem segundo plano. Eu quero dizer para você que esse bastão que nós temos nas mãos hoje, ele está sujo de sangue. Mas não é apenas o sangue do Cordeiro. Ele está sujo do sangue de mártires do cristianismo, que pagaram o preço de vida para o Evangelho chegar até você e a mim, se estarmos nesse lugar hoje, livremente falando da palavra. Agora você sabe o que aconteceu conosco? Porque as perseguições cessaram. Porque as coisas ficaram muito fáceis. Aconteceu uma acomodação no nosso coração. O sentido de urgência de pregar o Evangelho foi desaparecendo. Nos conformamos com a mediocridade. Sabe o que é mediocridade? É a média. Não conseguimos olhar para os referenciais bíblicos como um modelo que nós temos que seguir. Meu Deus! Ou então olhamos para aqueles referenciais que nos convêm. Quando você fala de referencial bíblico, todo mundo quer ser como Pedro. Chiquerésimo ser como Pedro. Prega, converte 3.000, prega, converte 5.000, prega, converte 7.000. Todo mundo quer ter 1.000. Mas Pedro tinha unção para isso. O Senhor Jesus passou e falou: vinde após mim, que eu te farei pescador de homens. Unção pessoal para Pedro. Agora, quem quer ser como João? Terminar velho, sozinho, preso numa ilha? Eu quero. Eu quero, porque eu quero revelação da palavra de Deus. Mas sabe o que encontramos no nosso redor? Aquilo que Jesus recusou de Satanás. Na hora em que foi tentado, Satanás ofereceu para ele os reinos deste mundo. Ofereceu fama. E muitos ao nosso redor estão atrás disso. Aquilo que Jesus recusou, que não quis do diabo. Quando, na verdade, o nosso coração tem que arder por ganhar almas. Ai de mim se não pregar o Evangelho. O nosso modelo tem que ser Paulo, que
que termina animado, apanhou, caiu, despencou, foi preso, e ele fala: combati o bom combate, corri a carreira, guardei a fé. Qualquer coisa nos abate, qualquer coisa nos deixa para baixo. Hoje, enquanto eu estava vindo para cá, o irmão que foi me pegar no aeroporto, ele falou para mim que ele estava chocado, porque os escândalos que têm acontecido nessa nação têm feito com que o ímpio, encontre pedra de tropeço na própria igreja. Brigas por causa de espaços em televisão, brigas por causa de terrenos, brigas por causa de tanta coisa que Jesus diz que vai ficar nessa terra. Eu não vejo ninguém brigando por causa de almas. Não vejo. Aí ele estava chateado, ele falou para mim assim: pastora, fica tão difícil, porque as pessoas que a gente está querendo evangelizar, chegam para mim e falam: olha, fulano com fulano estão fazendo isso, está vendo com os crentes como é que são? Eu falei para ele: meu filho, isso é uma oportunidade para você pregar a verdade. Sabe qual tem que ser a sua resposta para a pessoa que vir criticar uma situação dessa? Sua resposta tem que dizer: rapaz, você está em boa companhia, porque Jesus também odeia o que está acontecendo. Jesus não quer contenda entre irmãos. Ele diz que é filho do diabo quem faz isso. Nós temos que ter o coração, queridos, segundo o coração do Filho de Deus. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso padrão. Você está vendo um campo de trigo aqui, falando de multiplicação? Você sabia que o trigo, para germinar, ele precisa morrer primeiro? Alguém aqui quer morrer? Alguém aqui quer morrer? Eu estou querendo ouvir resposta. Alguém quer morrer? Que não viva eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o tempo da igreja. Queridos, quando em Apocalipse 19 fala do encontro do noivo com a noiva, sabe o que está escrito? Que a noiva a si mesmo se ataviou. A noiva se enfeitou. Ela se enfeitou com vestes de justiça. Ela se enfeitou com vestes limpas de santidade. Ela se enfeitou com integridade. Ela se enfeitou com retidão. Ela se enfeitou com amor pelas almas perdidas. Ela se enfeitou pelo arrependimento de querer viver uma vida dissociada da palavra de Deus. A noiva a si mesmo se ataviou. Essa noiva que vai escutar: vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Entretanto, aquela que está de falsa noiva, brincando de igreja. Eu não vou falar aqui, entendeu, pastor Rogério? Não vou falar aqui, mas na minha congregação eu falo. Se está brincando de ser igreja, vai para a farra. Porque aí você vai por justa causa para o inferno. Vai por justa causa. Você não vai escutar no dia do tempo do fim: não vos conheço. Aparta-te de mim, vós que praticais iniquidade, porque você já sabe que está do lado de lá. Porque o Deus que nós servimos, queridos, é tão santo, é tão santo. Ele é tão santo, que os anjos, esse mesmo Isaías, ele teve uma visão do trono de Deus. E os anjos que estão ao redor do trono, eles estão dizendo uns para os outros: santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Os anjos não estão falando para Isaías, e nem estão dizendo: Isaías, escreve, fala para o povo. Os anjos estão dizendo uns para os outros: santo é o Senhor.
Você sabe por que que os anjos falam uns para os outros que santo é o Senhor? Porque eles viram um anjo esquecer-se da santidade de Deus e tornar-se príncipe das trevas. Eles viram o anjo que esqueceu-se da santidade de Deus tornar-se Satanás. Por isso que eles lembram o tempo todo uns para os outros que Deus é santo. 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 Santo, santo, santo é o Senhor. Queridos, nós vivemos hoje numa sociedade que nem se diz moderna mais, se diz pós-moderna. Onde tudo é permitido, tudo é aceitável. Tudo que é contra a palavra de Deus tem uma desculpa do quero me resolver, quero ser feliz, quero me dar bem. Não tem felicidade fora da palavra de Deus. Não tem, tem sofrimento. Tem misericórdia de Deus. Mas vida abundante, querido, só tem na palavra de Deus. Porque o filho morreu para dar vida abundante. E ele é a palavra. Ele morreu para destruir as obras do diabo. Não veio para contemporizar com as obras de Satanás. A Bíblia diz, para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. A palavra de Deus, ela não tem nenhum acordo com as trevas. O mundo pós-moderno quer contemporizar as coisas. Outro dia eu estava ministrando para mulheres no Rio de Janeiro. Um evento enorme, 3.000 mulheres. Me pediram para falar sobre sabedoria. Mulher sábia edifica a sua casa. Ótimo. Todo mundo sabe disso. Versículo que já virou chavão para nós. Agora, você sabia que tem duas sabedorias? Tem uma do céu e tem outra do inferno? Você sabia que na epístola de Tiago está escrito que tem uma sabedoria que é terrena, animal e demoníaca? E que tem muita gente achando que toda sabedoria vem do alto. E querendo levar sua vida, sua história, seu ministério, sua casa, sua família com a sabedoria do inferno. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. Coisas novas eu vos anuncio, antes que suceda eu vou las farei ouvir. O Senhor virá para julgar. Ele virá para julgar. Até aqui é o tempo da graça. Até a segunda vinda é o tempo da graça. É o tempo da graça. Alguém veio, pagou uma conta. Eu tinha uma dívida enorme. Foram lá no banco, depositaram $1 bilhão na minha conta. Está lá. O banco me dá notícia. Tânia, você não me deve mais, porque alguém depositou $1 bilhão. Você quer? Porque eu tenho que dar a minha anuência. Se eu não anuir, não concordar, não está valendo alguém pagar a minha conta. Só se eu der o meu ok. E aí me dá notícia. Você quer que essa conta seja zerada pelo pagamento de outra pessoa? E eu digo, quero. Mas tem um bando de gente tola que não quer. Está parando para pensar. O papel da igreja é anunciar isso. Alguém pagou sua conta, por favor. Por favor, pare. Pare agora. Pare agora. É tempo da igreja anunciar a graça que já foi. Mas o julgamento que virá. Sabe por quê? Porque estão anunciando uma graça barata por aí. Onde tudo é permitido. Como se não tivesse havido necessidade de Jesus ir para a cruz. Ora, o que era pecado antes não é mais pecado hoje. Por que ele foi para a cruz? As primeiras predições já se cumpriram. Coisas novas eu vos anuncio. E antes que suceda, eu vou las farei ouvir, queridos. O Senhor não conta com anjos para falar a verdade, é com a igreja dele. Os anjos querem, sabia que a Bíblia diz que eles querem pregar a palavra? Mas é um privilégio dado por Deus para nós. Agora, a palavra de Deus é confronto. O dia que o Senhor me chamou, Ele disse, aquele que tem a minha palavra, diga a verdade. Não é a minha palavra como o martelo que esmiuça a penha.
Não é o que eu quero ouvir, mas é o que está escrito. Eu quero dizer para vocês, aqui tem pastores, líderes, profetas, que estão esmorecendo porque estão cansados de enfrentamento e acham que não tem resultado. Tem sim. Tem sim, porque quando você abre a boca, o inferno treme. Quando você fala a verdade do Evangelho, o inferno treme. Não cale a sua boca, não aquiete, não se acomode, não entre na atrofia. Não se conforme. Diga a cada manhã, ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque é conosco que o Senhor conta. Nós estamos nessa corrida de revezamento, na 4ª turma. Tem uma palavra do Senhor Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Quando ele fala da volta dele, que ele fala do sermão profético. Ele fala de 4 vigílias. Ele fala, é como um homem que vai viajar, entrega a sua casa para os seus servos, dá autoridade ao porteiro, ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se na madrugada ou só no cantar do galo. Ele está falando de 4 vigílias. A vigília da tarde, queridos, foi logo após a crucificação, logo depois do que aconteceu 2000 anos atrás. A igreja primitiva. Aquela igreja apaixonada pelo Senhor, aquela igreja que vendia tudo que tinha, porque não tem sentido mais bens. Queridos, não tem sentido bens, não tem sentido mais. Eu tenho uma casa enorme lá na cidade de Resende. Deus me deu. Tem cachorro para todo lado na casa. Tem sauna, tem piscina, tem churrasqueira. Tem closet, tem piscina de hidromassagem. Fazem 3 anos que a minha vida está dentro de 2 malinhas. E eu só chego naquela casa para pegar as contas, pagar e viajar outra vez. Perdeu o sentido, você entende? Perdeu o sentido. Perdeu o sentido. Tudo que eu preciso está dentro de 2 malinhas. Ai de mim se não pregar o Evangelho, igreja. A primeira vigília era assim, uma igreja apaixonada pelo Senhor. Uma igreja que apanhava e ficava feliz da vida porque apanhava. Queria apanhar mais. Depois veio a vigília da meia-noite. Meia-noite, trevas, escuridão. Vigília da meia-noite, igreja. É vigília de mentira. Roma trazendo para dentro da idolatria a verdade do Evangelho, trazendo uma mentira, uma máscara de Evangelho. Aceitando os deuses pagãos, fazendo os ídolos. É a mentira que dá para Maria status de rainha, quando ela mesma disse de si própria: minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, ela se diz serva. Trevas, escuridão, foi o tempo da Inquisição. Queima a Bíblia. Queima os escritos, bota na cadeia, vira bruxa. Eu ia ser queimada como bruxa naquele tempo. Agora eu quero dizer para você que um remanescente fiel, a igreja verdadeira sobreviveu a isso. Depois vem a vigília da madrugada. Madrugada, igreja. É a hora que o galo canta. Sabe o que foi o cantar do galo? Foi o grito da reforma protestante. O grito de homens e mulheres de Deus que trouxeram a verdade que estava escondida. Dizendo que a salvação é pela graça, não é pela penitência. A salvação é pela graça, não é por comprar lugares no céu. A salvação é pela graça. Foi um cordeiro que foi como ovelha muda diante dos seus tosqueadores e morreu por todo homem e toda mulher. Foram perseguidos, muito perseguidos. Tiveram que fugir, deixar seus bens, deixar suas coisas. Um remanescente fiel continua com o bastão na mão, igreja. Depois veio a vigília do amanhecer.
é a nossa. O dia já raiou, está claro. Não tem mais trevas de perseguição. Não tem mais que abandonar tudo, porque você não tem mais necessidade de fazer como Lutero, Zwingli, Calvino, sair batido porque está em perseguição. É fácil. Só que junto com essa facilidade vem o comodismo. Uma igreja que qualquer sopro se desmonta. Um dia eu tive um sonho, há 20 e tantos anos atrás. Eu estava num teatro, eu estava sentada ali, a luz do palco estava acesa, o lugar da plateia estava às escuras, e aí eu escutava uma voz, tinha uma menininha dançando no palco, uma menininha linda, de uns 7, 8 anos de idade. E ela estava toda vestida de menininha, de saia rodada, de fita, de laço na cabeça. E de repente eu escutei uma voz que dizia, agora você pode entrar. Aí entrava um menininho pequenininho, vinha por trás do palco e entrava no picadeiro. E a menininha dançava com ele. Aí de repente ela pegava ele e levantava, porque ele era bem menor do que ela. E quando ela levantava, eu estava sentada na primeira fileira, eu via os pés dele. Os pés dele eram como pés de bode. E aí o Espírito falava para mim, é demônio que está dançando com a menina. A menina é uma igreja criança. É uma igreja que ainda não aprendeu a maturidade que precisa para discernir bem e mal. Ela ainda aceita aquilo que Satanás manda. E ela dança com aquilo. E ela pensa que pode conviver com aquilo. E eu saí do banco e corri para trás do palco. E vi a quantidade de demônios que estavam guardados, sendo enviados um por um. E naquele dia eu falei, meu Pai, abre os olhos da tua menina igreja. A igreja que vai se encontrar com o Senhor é uma noiva madura. Menino não herda reino dos céus. A Bíblia fala que menino, enquanto é criança, é como filho do escravo, não pode herdar. Como que eu vou dar uma herança de $1 milhão para uma criança de 3 anos de idade? Vai comprar tudo em pirulito. Meninos não têm aquilo que o Pai quer dar. O que o Pai quer derramar na igreja. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Mas é para uma igreja madura. Não é para uma igreja criança. Não é para uma igreja que só se abastece num evento de ano em ano. É uma igreja que medita na palavra, que ora, que caminha com Deus, que fala com Deus, que escuta Deus. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. Ele já veio. Ele já morreu, já foi para a cruz, já ressuscitou. Já está à destra de Deus e já entregou a chave do reino dos céus para a igreja. E agora é essa igreja que traz o reino dos céus para a terra. Liga e desliga. É uma igreja madura. É uma igreja que não vive de aparência, mas tem uma santidade real no coração. É uma igreja que foge não só do mal, mas foge da aparência também do mal. É uma igreja que faz separação entre o santo e o profano. Uma igreja que, como os anjos do Senhor, está dizendo uns para os outros, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Queridos, o dia que o apóstolo Paulo esteve no Areópago, em Atenas, e ele viu a idolatria dos atenienses. Ele foi pregar o Deus dele para os atenienses. E ele usou um altar ao Deus desconhecido, isso está em Atos 17, para falar do Deus que ele conhecia. Ele disse para os atenienses, vejo que sois religiosos. E este Deus que vocês adoram sem conhecer, é o Deus que eu venho pregar para vocês.
Esse Deus não pode ser servido por mãos humanas. Ele está falando isso por causa dos ídolos. Porque esse Deus, de um só Adão, ele fez toda a raça humana. E ele estabeleceu os tempos determinados e os limites da habitação dessa humanidade. Trocando em miúdos ou colocando na nossa frase, parafraseando, Paulo disse assim para os atenienses: olha, o Deus que vocês não conhecem, que eu estou pregando, ele fez todos os homens. E o dia que ele fez o primeiro, todos os outros já foram criados para serem chamados à existência, cada um no tempo certo e no lugar certo. Ele fez todos os homens. E ele escolheu na agenda dele quem vai nascer, quando e aonde. Sabe o que isso significa, igreja? Isaías fala que Deus chama as gerações à existência. Você sabe o que isso significa? Que o teu nascimento e o meu nascimento, nesta época, neste tempo, na quarta vigília, segurando esse bastão sujo de sangue, livres. Isso foi um plano de Deus, não é obra do acaso, não. Se Deus quisesse, essa turma que estaria aqui seria os 12. Se Deus quisesse, esse aqui seria Paulo. Mas ele quer Rogério, ele escolhe esses pastores para estar aqui. Você nasceu agora, nesse tempo, por um plano de Deus. Isso significa o quê? Que Deus escolheu deliberadamente contar com você para ser a igreja deste tempo. Você entende que isso não é uma obra do acaso? Isso é deliberado no coração de Deus. O Pai, Ele criou no coração dele o desejo de me trazer para estar aqui nesse tempo. Podia ser a juíza Débora, do Velho Testamento, mas Ele quer a juíza Tânia, de hoje. Sabe o que isso significa? Que Deus espera que você faça aquilo que, como igreja, Ele planejou no coração dele para você fazer. Ele deseja que você deixe fluir a plenitude do seu chamado. Queridos, não tem multiplicação sem ação individual de chamados, de escolhidos. Não tem multiplicação, não tem crescimento, sem que cada um possa dizer: eu corri a carreira, cheguei no final, combati o bom combate, guardei a fé. A implantação do reino de Deus não é obra de um homem. Nós lemos a Bíblia, Atos, os atos continuam, os atos da igreja continuam. Hoje está acontecendo um ato da igreja aqui. Eu sou responsável pela implantação de um reino na terra. E é um grande privilégio, porque esse reino é dos céus. Agora, não é do meu pai esse reino, como eu estava pensando. Eu achava que era só do meu pai. É o reino do meu pai. Quando ele me disse para dizer: venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feito na minha vida como no céu. Seja feito na minha casa como no céu. Na minha congregação como no céu. Sabe por quê? Porque esse reino é meu. Jesus vai dizer: benditos do meu Pai, vinde para o reino que vos está preparado. Está preparado para vocês. Para vocês. Antes da fundação do mundo. Como Jesus, ao ser encontrado no templo com os doutores, eu posso dizer: eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Mas como ele é meu pai, eu estou cuidando da minha herança. É meu. Arregaça a manga. Você tem um negócio que é seu? Ou você tem um emprego que é seu? Ou você tem uma casa que é sua, que Deus permitiu chegar às suas mãos? Você tem que fazer mais pelo reino de Deus do que você faz pelos seus negócios. Você tem que fazer mais pelo reino de Deus do que você faz para a sua família. Você tem que fazer mais para o reino de Deus do que você faz pelo seu estudo. Porque é com você que Deus conta, querido.
Eu quero um levita aqui no altar. Eu quero orar com vocês. Eu quero terminar esse meu tempo na hora certinha, orando com vocês. E eu oro para que Deus reavive a chama no teu coração. Para que Deus reacenda o desejo de ser santo. Para que Deus reanime o teu chamado. Para que Deus renove tuas forças. Para que Deus renove o nível de unção sobre a sua vida. Para que Deus te dê olhos para ver espiritualmente a importância de ser igreja. Para que Deus traga para o teu coração alegria, alegria, mais do que tudo, alegria. De servi-lo, ainda que você perca tudo, tudo, tudo por amor ao Senhor. Ainda que você perca tudo, você só não pode perder o Senhor, igreja. E se você, à medida em que eu for orando, você quiser vir aqui para frente, venha, 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 vamos fazer um rebuliço santo aqui. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho Jesus, Pai, nós nos achegamos ao teu trono de graça. Primeiro, Senhor, para nos arrependermos. Nos arrependemos de termos banalizado, Senhor, o papel que o Senhor nos deu de uma importância tão grande, Pai. Pai, nós te pedimos perdão, porque nos acomodamos, Pai, nos acomodamos. Às vezes a prosperidade, o conforto, isso nos traz uma acomodação, Senhor, e te pedimos perdão por isso, porque queremos ter um coração que arde de paixão pelo Senhor. Pai, e depois de te pedir perdão, Pai, nós queremos que o Senhor renove no nosso coração a chama do primeiro amor, Pai. A chama do primeiro amor daqueles dias que a gente falava dia e noite do que estava sentindo. Que o Senhor renove em nós a alegria, alegria, Pai, alegria. De dizer que não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Pai, eu quero que o Senhor anime aqueles profetas que estão desanimados, Pai. Aqueles que estão cansados, Pai, inconformados. Anima, Senhor, anima, renova o chamado. Renova, Senhor, a unção. Pai, enche o coração deles do teu Espírito. Espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem. Pai, em nome de Jesus. Vivifica-nos, Senhor, vivifica-nos, Senhor, pela tua presença. O Senhor é mais importante que tudo, que tudo, que tudo, que tudo, que tudo. Nós queremos renovar votos, Pai, renovar votos com o Senhor. Pai, essa tarde, há 2000 anos atrás, o seu filho foi morto numa cruz por nós. Há 2000 anos atrás, ele foi humilhado naquela cruz, Pai. E nós queremos ter a alegria de anunciar isso para o mundo, Pai. De contar essa verdade na terra. E declarar essa grande salvação. Nós queremos voltar para o foco, Pai, voltar para o foco. Leva-nos de volta para o foco, Pai. Oh, Pai, muitos que estão aqui já haviam desistido, Pai. Pai, puxa eles de volta, Pai. Traz eles de volta, Senhor.
Pai, em nome de Jesus. O Senhor é aquele que pode fazer tudo novo na nossa vida. Babilônia, tudo que é pedra de tropeço, para que nós cumpramos o nosso chamado, nós te autorizamos a remover, Pai. Remove, Pai. E Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Pai, em nome de Jesus, eu sei que a grandeza da tua revelação, Pai, é maior. É maior do que a capacidade do homem de falar. Completa no coração dos teus filhos nessa tarde, Pai, aquilo que o teu Espírito quis dizer aqui hoje. Completa, Senhor, no coração deles, pelo teu Santo Espírito, Senhor. Pai, a tua palavra nos diz que nós precisamos rogar para que o Senhor envie trabalhadores para a seara. A tua palavra diz que a seara é muito maior do que o número de trabalhadores. Pai, eu rogo ao Senhor, eu rogo nessa tarde, manda trabalhadores, Pai. Manda trabalhadores, Pai. Manda trabalhadores. Manda trabalhadores, Pai. Manda trabalhadores animados, Pai, que não têm a sua vida por preciosa. Manda trabalhadores que têm marcas de Jesus, Pai, que possam dizer: Pai, não a minha vontade, mas a tua vontade.